Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Muito bem, prepare a sua Bíblia e a sua caneta aí e abra comigo no livro de Gênesis. Na primeira lição, nós vimos um pouco da criação do céu e de uma criatura que Deus fez no céu, que nós conhecemos hoje por Satanás, por Diabo. Ele era um anjo de Deus, um anjo perfeito, lindo e maravilhoso, que se voltou contra Deus e tentou tomar o lugar de Deus nos céus. E hoje está aqui na terra. Ele foi lançado por terra e junto com ele 2/3 dos anjos que também moravam no céu. E essa lição você pode encontrar no nosso canal do YouTube. Você pode entrar no YouTube e digitar lá Proclame o Evangelho e você vai encontrar lá a primeira lição, cronológico, rádio. Você pode escutar ela, tem 23 minutos. Na semana passada nós tivemos a segunda lição do nosso estudo bíblico e nós continuamos vendo a criação de Deus. Nós vimos no terceiro dia que Deus fez todas as plantas e que todas elas se reproduzem de acordo com a sua espécie. Um pé de limão vai gerar outro pé de limão, jamais um pé de limão vai gerar um pé de banana ou vai produzir uma banana. Nós vimos também que no quarto dia Deus criou tudo que nós vemos no céu à noite, as estrelas, os planetas, a lua, a galáxia e até mesmo o sol. O Senhor criou nesse dia, nos mostrando que Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que também é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vimos ainda no quinto dia, Deus criou os peixes e todos os animais marinhos, bem como todas as aves que voam nos céus. E nós fomos até o sexto dia, onde nós vimos a criação dos animais que convivem com o homem, né? Os animais domésticos e também os animais selvagens que não convivem com o homem. E eu falei ali que Deus criou os dinossauros. Talvez você não concorde comigo, mas dinossauros são répteis e a palavra dinossauro foi inventada em 1841, por isso você jamais vai encontrar ela na sua Bíblia. E nós paramos vendo um pouco da criação de Deus. Quando Deus fez todas as coisas, Deus criou o homem. Deus criou o homem perfeito, fez o homem do pó da terra. E Deus colocou o homem num jardim que estava localizado onde hoje fica o Iraque, próximo ali aos rios Tigre e Eufrates, que são os únicos rios que nós sabemos que existem ainda, porque os outros nós não sabemos aonde que está. E Moisés deixa bem clara a localização desse jardim. E vimos que Deus pegou o homem, Deus colocou o homem no jardim e deu uma ordem ao homem. Disse ao homem que ele deveria trabalhar nesse lugar, ele deveria lavrar o jardim e ele deveria guardar o jardim. Possivelmente e com certeza guardar o jardim não seria dos animais que Deus criou, não seria dele mesmo, mas seria daquele anjo que nós vimos, Satanás. E Deus colocou 2 árvores no meio desse jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma árvore, e a outra árvore, a árvore da vida. Ele disse no capítulo 2, no verso 17, que se o homem comesse dessa árvore, certamente ele morreria. Ele seria separado de Deus. Morte significa isso, significa separação. E a raça humana foi criada para ser eterna. É por isso que quando um ente querido, um amigo, alguém bem chegado nosso morre, nós sentimos muito, porque ele foi separado de nós. Nós não o veremos novamente, nós não teremos ele conosco novamente, não poderemos abraçá-lo, não poderemos manifestar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso apreço por essa pessoa. Deus criou o homem perfeito, o homem tinha vida eterna, e hoje nós vamos saber o que aconteceu com isso, o que houve, que o homem então perdeu a vida eterna, e por que você hoje não sabe o que Deus quer de você nesse exato momento. Quando Deus fez o homem, que nós conhecemos por Adão,
Adão sabia exatamente o que Deus queria dele. Ele conhecia, amava e obedecia a Deus. E nós tínhamos parado no versículo 17. Vamos continuar a partir do verso 18. Nós ainda estamos no 6º dia da criação. Versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que lhe correspondesse. Muito bem. Deus criou o homem, colocou ele no jardim. E o primeiro trabalho que Deus dá para o homem, antes de criar a mulher, é ele dar nome aos animais. Agora você imagine, o homem realmente era inteligente. Você dar nome a todos os animais que existem hoje, sem nenhum nome anterior, sem você ter um celular, sem você ter uma folha de papel, um caderno para anotar, uma máquina fotográfica, e no dia seguinte você lembrar do nome de cada um deles. Realmente Adão ele era um homem muito, muito inteligente. E Deus fez isso para que o homem visse que ele precisava de alguém. Ele precisava de alguém para estar ao seu lado, uma adjuntora, uma auxiliadora. E o homem então viu que todos os animais tinham seus casais, né? O gato, a gata, e por aí vai. E o homem não. E dentro disso, Deus agora então vai criar para o homem uma mulher. A mulher perfeita para ele. A mulher que Deus trouxe até ele. Veja só, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. A primeira anestesia geral da história da humanidade. Adão dorme e o Senhor tira uma das suas costelas, e da sua costela faz uma mulher. Por que Deus não pegou de novo um monte de terra, formou uma mulher e soprou nas narinas dela o fôlego da vida, o espírito dele dentro da mulher? Por que ele pegou uma costela de Adão? Sabe por quê, queridos ouvintes? Porque ninguém despreza a própria carne. Você maltrata o seu próprio corpo? Se você maltrata, você deve ter algum problema, porque todos nós cuidamos muito bem do nosso corpo. Nós passamos creme, nós tomamos banho, qualquer problema nós vamos ao médico. Da mesma forma, essa era a intenção de Deus quando Ele tirou uma costela do homem para fazer a mulher. Há de se dizer também que este é o primeiro clone, porque Deus fez do homem uma mulher, só que é um clone feminino. O homem era perfeito geneticamente, perfeito espiritualmente, e essa mulher que Deus faz para levar até Adão também é perfeita geneticamente e perfeita espiritualmente. Ela também foi feita ligada com Deus. O Espírito de Deus estava nela. Essa mulher era a mulher perfeita. O homem dormiu, possivelmente para não dar palpite de como ele queria a mulher. Nós gostamos muito de dar palpite de como tem que ser a mulher, né? A cor dos cabelos, dos olhos, como que seria o corpo, porque não havia necessidade. Deus sabia exatamente aquilo que Adão iria gostar e que Adão iria precisar, como Deus sabe exatamente aquilo que você precisa, como uma mulher ou como um homem na sua vida. E Ele pode fazer isso e trazer isso para você. Você pode pedir a Deus por um esposo, por uma esposa, se você ainda é solteiro. Se você já é casado, agradeça por ter ao seu lado a sua esposa, o seu esposo, e por viver junto contigo. Vamos continuar no verso 23. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Quando Adão acordou e viu na sua frente a mulher que Deus tinha feito para ele, ele ficou maravilhado, encantado. Realmente ele expressou isso dizendo: olha, essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Ela é linda, é uma mulher maravilhosa. Deus tinha feito Eva especialmente para Adão e ele amou ela à primeira vista. Versículo 24 e 25. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mulher e unir-se-á
o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui Deus institui o matrimônio, o casamento. O casamento é feito por homem e mulher. Deus diz que aqui tem um outro princípio. Você já ouviu provavelmente um provérbio popular, um ditado popular que diz que quem casa quer casa. E ele é bíblico. Ele diz que deve deixar o pai e a mãe, tanto o homem quanto a mulher. Não é bom morar junto com os pais. Sempre vai gerar algum problema no começo do casamento ou no decorrer dele. Alguém vai sair no prejuízo, seja o marido ou seja a esposa. Este é um princípio bíblico. Quando você se casar, você deve ter a sua própria casa e não morar junto com os seus pais, seja você a mulher ou seja você o homem. Por isso que Deus diz aqui: deixará o homem ao seu pai e a sua mulher, ao seu pai e a sua mãe, novamente, e unir-se-á a sua mulher. E fala que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não havia malícia, não havia pecado como existe hoje. O homem era puro, o homem era santo. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele conhecia, amava e obedecia a Deus. Voltamos agora para o capítulo 1. Nós saímos do capítulo 1 na semana passada, no versículo 26, e vamos para o capítulo 2 ver os detalhes da criação de Deus no sexto dia, em especial da coroa da criação de Deus, que é a raça humana, o homem e a mulher. Tudo que nós vimos foi feito no sexto dia. E no capítulo 1, a partir do verso 27, diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Veja bem, querido ouvinte, Deus está deixando claro aqui uma coisa. Deus abençoou o homem e a mulher e disse: frutificai e multiplicai. Como é que faz para a raça humana se multiplicar? Me diga, como é que faz para que um nenê, uma criança, venha ao mundo? Através do relacionamento íntimo entre marido e mulher, ou, como muitos falam, através do sexo. Bom, se Deus abençoou e diz para frutificar e multiplicar, significa que não foi o sexo o primeiro pecado da raça humana. O sexo é abençoado por Deus dentro do casamento. Deus criou ele para o casamento. Dentro dele não haverá problema nenhum. É para os dois desfrutarem e ter prazer, e também para a procriação da raça humana. Disse ainda Deus que o homem iria dominar sobre toda a terra e sobre todos os animais. Versículo 29. E disse o Deus: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, servosão para mantimento. Então, a comida do homem e da mulher, quando Deus criou, eram o quê? Frutos, plantas, raízes. O homem ainda não comia carne. Isso mesmo, o homem era completamente vegetariano. Mas hoje você não pode ser vegetariano porque você terá alguns problemas de saúde. Nós vamos chegar mais à frente e nós veremos quando é que Deus vai liberar o homem, então, comer carne. Como eu gosto de brincar, quando é que Deus criou o gaúcho, que gosta do churrasco. Porém, aqui no começo o homem não comia carne, não havia morte. Como é que ele iria comer carne? Deus tinha sido criado tudo perfeito, não havia morte no mundo, não havia pecado, não havia problemas. Entende? Então, os mantimentos, o que o homem comia eram plantas, frutos, cereais, raízes. E o alimento dos animais, por mais absurdo que pareça, versículo 30 ao versículo 31. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Os animais também iriam comer plantas, frutos, cereais, como o homem. Lembre-se, querido ouvinte, não havia morte. Eu sei que muitas vezes é inconcebível para nós um leão pastando
do lado de uma ovelha. Mas era assim, havia harmonia. Não tinha problema entre as espécies. Uma não devorava a outra. Deus tinha criado tudo perfeito. E hoje nós entenderemos o que aconteceu para que o mundo chegasse ao ponto que chegou até os dias de hoje. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Assim, os céus, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Você acha, querido ouvinte, que Deus se cansa? Eu tenho certeza que não. Não havia mais nada para ser feito. Por isso fala que Deus descansou. A ideia é exatamente essa. Estava tudo completo, tudo perfeito. Deus tinha feito tudo o que era necessário para que a raça humana existisse. Deus tinha completado a sua criação. Não havia mais nada para ser criado. Por isso, o 7º dia, Deus descansou. Agora vamos para o capítulo 3. Nós vimos a criação. Um tempo depois, nós temos uma cena interessante que acontece no capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É algo estranho para nós um animal falar, ao ponto de Eva entender. Mas nós não podemos dizer que os animais não se comunicam, porque, querendo ou não, talvez você já tenha tido um animal de estimação, um gatinho, um cachorro, e muitas vezes ele mia ou late e você não entende. Porém, quando você diz algumas coisas para esse animal, ele entende muito bem. Então, alguma coisa aconteceu que hoje nós não compreendemos o que os animais querem nos comunicar. É uma cogitação aqui. Aqui, a serpente está falando e ela faz uma pergunta a Eva: não comereis de toda a árvore do jardim? Você lembra qual foi a ordem que Deus deu a Adão, que depois ele deveria transmitir a Eva? Está no capítulo 2, o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ideia da serpente aqui é que Deus tinha feito o jardim e a mulher não poderia comer de todas as árvores. Olha a resposta da mulher. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Querido ouvinte, a mulher sabia muito bem que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui ela vai além de não comer. Bom, se não pode comer, então eu não posso nem tocar. Foi isso que ela disse à serpente. Ela preferiu nem passar perto. Mas a questão é que a ordem que Deus tinha dado era para não comer daquela árvore. Eles poderiam dormir debaixo daquela árvore, eles poderiam brincar debaixo daquela árvore. Uma fruta poderia cair neles e não iria acontecer nada. Eles tinham que literalmente pegar o fruto e comer. Essa fruta era literal. Essa fruta era para que o homem e a mulher pudessem escolher se iriam confiar em Deus ou não. Mas Deus já tinha deixado claro quais seriam as consequências de comer dessa fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Interessante, não? Deus disse: não coma, porque certamente morrerás. Aí a serpente diz: não, pode comer, você não vai morrer. Ela coloca um não no meio da sentença de Deus. Ela acrescenta apenas um não e muda todo o sentido da frase. Deus diz: certamente morrereis. A serpente diz: certamente não morrereis. E ela continua falando a Eva. Ela diz: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Na primeira lição, nós vimos quem quis ser igual a Deus. Aquele anjo,
Talvez você esteja imaginando quem está por detrás agora da serpente. É ele mesmo. Satanás está por detrás da serpente. Se você abrir a sua Bíblia ou pegue a sua caneta e anote aí, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que ele chama Satanás de antiga serpente. Isso mesmo, antiga serpente. Esta serpente aqui que está no jardim conversando com Eva. Ele estava por detrás dela. Agora a mulher tinha que tomar uma posição, ela tinha que fazer uma escolha. Escolher entre o que Deus disse ou escolher entre o que Satanás disse. Por consequência, ela sofreria danos a respeito disso. A mulher tinha então que tomar uma posição. Ela confiar em quem? Em Deus, que fez ela, que fez o marido dela e que colocou eles naquele jardim maravilhoso, cheio de delícias, o qual eles tinham que trabalhar como que meio por hobby, não como hoje. Ou escolher o que a serpente estava falando para ela. Muitos de nós já sabemos o que ela escolheu. Veja o versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Ela escolheu acreditar, ela escolheu confiar na serpente e comeu do fruto. O que Deus disse que aconteceria com ela? Ela iria morrer. Certamente morrerás. Não bastasse isso, ela deu ao seu marido, Adão, que diz que estava com ela e não falou nada, não fez nada. E muitas pessoas dizem a culpa é da mulher. Só que Adão não se manifestou. Adão também comeu do fruto. Ela não forçou ele, ela não enganou ele, ela deu a ele, a Bíblia fala, e ele também comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse exato momento, querido ouvinte, os dois morreram. Talvez você não consiga compreender porque fisicamente eles ainda estão vivos, mas já já nós entenderemos o que aconteceu com eles. Deus disse que eles iam morrer e pode ter certeza, Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra naquilo que Ele fala. Eles morreram. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando eles comeram, eles pecaram. A maldade, a malícia entrou na vida deles. O espírito deles morreu, ao ponto que eles viram que estavam nus. Eles não estavam cegos, eles estavam enxergando antes, só que agora entrou a malícia, a maldade, e cada um fez uma roupa para si. Na frente um do outro, o problema foi resolvido. Porém, vamos ver se ficou resolvido na presença de Deus. Eles ouvem Deus passeando, falando em voz audível no jardim, e eles vão se esconder como se fosse possível se esconder de Deus. Você acha que é possível se esconder de Deus? A Bíblia fala que você não pode se esconder de Deus. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Deus sabia o que o homem tinha feito, mas ele queria ouvir do homem aquilo. Ele queria ver o homem confessando que ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, o homem vai dar uma resposta que não é a que Deus esperava. Deus procurava no homem arrependimento, que significa mudança de pensamento e atitude. Veja a resposta que o homem deu a Deus. Disse o homem: a mulher que me destes por companheira deu-me da árvore e eu comi. Ele coloca a culpa na mulher, sendo que a mulher não forçou ele. Ele pega a mulher e coloca a culpa na mulher. Em vez de ser homem e assumir pelos seus atos e as consequências que isso teria, ele coloca a culpa na sua mulher. E por conseguinte, no versículo seguinte, a mulher também coloca a culpa em quem? Versículo 13. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela coloca a culpa na serpente.
Isso é algo que realmente faz com que as coisas fiquem bem estranhas, né? Não é a síndrome de Adão. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Geralmente é assim que nós fazemos. Nós erramos e colocamos a culpa nos outros. Começou aqui, meu amigo. Se você tem esse hábito, esse costume, saiba que você é um filho de Adão e Eva. Você é um pecador, assim como eu. O que nós aprendemos hoje é que o primeiro pecado da raça humana foi a incredulidade. Eles não confiaram em Deus e, por conseguinte, eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na semana que vem nós vamos ver as consequências do pecado de Adão e Eva. Além de morrer espiritualmente e separaram de Deus e serem separados de Deus, nós veremos quais serão os castigos de cada um dos envolvidos na história e o que acontece depois da história no jardim do Éden. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.